declarar ao Senhor tudo aquilo que Ele é digno e merecedor de receber. Feche os seus olhos agora, enquanto as crianças saem. Te convido a erguer com suas palavras adoração ao Senhor, invocando sua presença. Vamos. Ah, Jesus, Pai, Tu és santo. Tu és desejado aqui neste lugar, Senhor. Exaltado, Rei dos Reis. Tu és o autor da vida, o autor da história, o feitor da história, aquele que nós sabemos que se nós caminharmos segundo os seus passos, segundo o seu coração, assim como declaramos aqui, por esses corações puros, o final será feliz. Eu te convido a estender as mãos e orar pela minha vida nesse momento. Erga suas mãos. Declare ao Senhor para que Ele seja a única voz aqui. Seja as suas palavras nos guiando. Ah, Senhor, nós queremos mais da sua presença, Jesus. Abba, Pai, a sua palavra diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por esses corações, a qual o próprio Cristo diz que deles pertence o reino dos céus. Obrigado por nos dar o privilégio de ter um ambiente onde as crianças podem declarar essas verdades. Pai, aumenta o nível da sua presença, da sua revelação aqui entre nós. Você pode erguer uma palavra de adoração ao Senhor. Não só balbuciar, mas declarar a Ele. Feche os seus olhos e declare a Ele aquilo que Ele é merecedor de ouvir. Vamos. Santo é o Teu santo nome, Pai. Santo é o Seu nome. Nós reconhecemos a Sua santidade, Pai, a Sua majestade. Nós ansiamos por mais de Ti, Jesus. Pai, assim como nós cantamos agora, não há outro como Tu. Não há nada mais belo, não há nada que se compare a Ti. A majestade santa, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. Quem se compara a Ti? Ensina-nos a Te conhecer da maneira correta. Ensina-nos a reconhecer a Sua presença. Ensina-nos, Pai, a cultivarmos esse lugar no temor do Senhor. Cresça em nós o temor do Senhor. Nós precisamos de Ti. Um reconhecimento de que sem Ti não somos nada. O reconhecimento de que nós necessitamos da Sua presença. Nós necessitamos da Sua voz, do Seu coração, de estar em Ti.
Jesus. Revela-nos a sua santidade. Revela-nos a sua bondade. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a palavra de Deus em Provérbios 9, 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Todas as canções hoje levam ao tema central dessa mensagem de hoje. Quando nós reconhecemos a santidade dele, quando nós reconhecemos a grandeza dele, a majestade dele, o seu poder, que só ele é digno. Todas essas canções nos levam a algo que nós queremos partilhar aqui essa noite, revelado nesse primeiro versículo de Provérbios 9, 10. Vamos ler juntos, bem forte? 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse versículo ele revela essas duas verdades fundamentais. A primeira delas, o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Tudo aquilo que nós precisamos entender para conduzir as nossas vidas da maneira correta, santa, que estejamos diante da justiça de Deus, do caminho que o Senhor nos coloca, o que nos levará a entender e criar, construir essa sabedoria diante de um lugar de obediência. O primeiro ponto é o temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é o reconhecimento de quem Ele é. O temor do Senhor é o que nos leva a entender a grandeza de Deus, a majestade santa, ao Deus que a palavra revela que Ele é santo, 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 e a ênfase da palavra vem justamente para a grandeza da sua santidade, não sendo algo comum que nós podemos deixar passar despercebido, mas algo sério, sendo a sua principal característica revelada a nós ali, da santidade de Deus. E o temor do Senhor, ele é o princípio de tudo isso, como nós reconhecemos Ele, para conduzirmos a nossa vida no caminho a Ele. Então, sem o temor do Senhor, nós não conseguiremos construir um caminho de sabedoria que nos leva ao Cristo, ao Senhor, a um Pai. Até porque quando eu falo ao Cristo, a palavra de Deus, ela fala que ninguém viu a Deus, mas o Filho, ele declara ao Pai. Então, se nós precisamos crescer nesse ambiente de temor do Senhor, nós precisaremos ser levados através disso por intermédio do Cristo, que de fato revelava a grandeza do Pai e agia com uma vida de obediência, santidade, retidão, plena justiça, segundo o coração de Deus, revelando as características do Deus Pai. Então é seguindo os passos do Cristo, nesse temor, nesse lugar de temor, caminharemos em sabedoria. E ele fala esse primeiro ponto. O segundo é o conhecimento de quem Deus é, gera entendimento, e a verdade dele em nós. Que quanto mais nós o reconhecemos, nós entendemos o seu coração, quanto mais nós temos clareza de quem Ele é, mais fácil fica caminhar. Nos leva a entender essa obediência. Por que eu falei mais fácil, entre aspas? Porque nós sabemos que teremos batalhas, dificuldades, adversidades no meio dessa caminhada com o Senhor, assim como o Cristo nos mostrou. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então é um entre aspas que é mais fácil, mas o caminho que nos leva é um caminho de vida, é um caminho de verdade. Então, muitas das vezes nós vivemos uma vida na igreja, no meio do corpo. Nós estamos aqui domingo após domingo, estamos aqui em todos os cultos, lemos a palavra, mas talvez ainda não
reconhecemos quem Deus é. Isso parece assustador muitas vezes para nós, quando nos deparamos com essa verdade. Mas um sinal que nós podemos ter como igreja, e quando eu falo igreja eu falo de forma geral, global, de que não reconhecemos a grandeza de Deus, é ainda conciliarmos uma vida de pecado com aquele que é santo. Se o reconhecemos de verdade, a sua santidade, entendemos a majestade santa, não vivemos mais da maneira que nós costumávamos a viver. Se reconhecemos a sua santidade, não dá para conciliar uma vida de pecado com um Deus que é santo, com a sua principal característica, achando que isso vai ter uma conexão, e às vezes nos sentimos afastados do corpo, afastados do Senhor, não nos sentindo conectados com aquele ambiente, mas é lógico, estamos tentando conciliar uma vida que é totalmente o oposto daquilo que é a realidade do Deus Santo. Entende? E muitas vezes acreditamos que conhecemos ao Senhor somente por reconhecer os seus atributos comunicáveis, o amor de Deus, a misericórdia, a graça. Vemos Ele, o Deus bondoso, paciente, misericordioso, tardio e irás. Mas um relacionamento raso, que ainda nós mesmos criamos, parece que criamos essas barreiras em conhecer a grandeza dele, justamente para que não seja necessário mexer naquilo que é impuro e que está nos levando para um lugar distante do Senhor. Mas para mim o maior problema de tudo isso é quando nós um dia somos marcados pela revelação da santidade de Deus, tivemos encontro com a sua presença diante de uma chuva, de um derramar poderoso, mas nós logo mais, o tempo passa e nós retornamos a fazer as coisas que fazíamos antes, que desagradam o coração de Deus, porque perdemos o temor do Senhor. Ou muitas vezes nunca criamos. E é isso que nós vamos precisar entender dentro de nós nessa noite, para darmos os passos necessários para corrigir esse lugar. Pois eu creio que nós estamos em um tempo em que é necessário voltarmos ao temor do Senhor, a esse lugar de temor, olhando para nossas vidas. E aí eu te faço um convite nessa noite. Eu convido você a, durante toda a palavra, olhar para a sua vida, não a vida do seu irmão, não a vida do seu amigo, não a vida do seu filho, do seu pai, a sua vida, e falar: Pai, onde eu preciso corrigir para crescer em temor e reconhecer quem o Senhor é de verdade. A verdadeira vida espiritual, ela começa quando um homem ele reconhece quem Deus realmente é. Antes o homem ele era convidado a um lugar, ele foi convidado a um lugar, ele foi implantado num lugar, onde o próprio Deus, ele se manifestava e se relacionava com o homem todos os dias, na viração do dia. Dali partia todo o conhecimento de quem ele era, de um relacionamento individual, ali em que ele recebia direto da fonte a verdade do Senhor. Num relacionamento em que ele nos permitiu e nos deu o privilégio de poder extrair do seu coração as suas verdades. Esse foi o propósito do Senhor, nos colocar no jardim, esse momento de relacionamento, nos ensinando ali o que era o sacerdócio na prática, a partir do seu coração. Mas o homem, ele coloca um outro intermediador desse conhecimento, quando o próprio Deus, ele fala assim: não comam dessa árvore, do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Então o homem, ele passa a conhecer uma verdade através de outra fonte, a qual o Senhor falou assim: não comam. E muitas vezes nós estamos agindo da mesma forma.
temos a chance de entrar no nosso quarto, viver uma vida através da palavra, através da oração, através da vida com Deus, em conhecer o seu coração a partir dele como fonte, mas buscamos conhecer o Senhor através de outras fontes, de outras formas, outras vozes, que vão nos levando a um caminho tortuoso. E quando vemos, estamos caminhando para um lugar distante do Pai. Voltamos a fazer as coisas que fazíamos antes de encontrar com um olhar com o Senhor. Só que pela sua maravilhosa graça, pela sua misericórdia, Ele nos lembra de voltar ao lugar correto e nos chama de volta para si. Porque o temor do Senhor, ele nasce primeiro do conhecimento da sua santidade. O temor bíblico, ele não é revelado como um medo. Quando olhamos para o temor do Senhor, não é sobre ter medo, apesar de ser necessário temer a grandeza de Deus também. É uma reverência profunda diante da santidade e da grandeza dele. Domingo passado, no final da palavra, quando meu pai falava sobre a presença relacional de Deus, eu me lembrei muito disso, de o quanto nós talvez estejamos criando uma barreira de nos relacionar com a presença, justamente por não entender esse lugar de quem o Senhor é. Por isso eu citei no final da palavra Salmos 34, quando fala sobre o temor do Senhor, que Ele acampa a sua presença, Ele se manifesta no meio daqueles que o temem e os livra. E a palavra ela inicia falando assim: Ele remove de mim todos os meus temores. E quando Ele acampa a presença dEle no meio daqueles que o temem, ou seja, reconhecem a sua santidade, reconhecem a sua grandeza, reconhecem a sua bondade, a sua glória, o seu poder, a palavra diz: provai e veja que o Senhor é bom. Quem aqui lembra de uma música bem antiga que falava assim: reina o Senhor, trema os povos? Lembra? Trema os povos, Ele está entronizado. E é justamente essa a verdade. Há uma declaração que está sobre nós. Um dia Ele virá governar toda a língua, todo o povo, toda a nação glorificará o teu santo nome. E quando Ele pisar sobre essa terra, toda a terra irá tremer diante da sua majestade, a sua grandeza. A palavra diz que o grande e terrível dia do Senhor virá dessa forma, em que muitos verão um rei vindo sobre a terra, mas outros enxergarão aquele que está com suas vestes salpicadas de sangue, como aquele que pisa em uvas no lagar. É grande e é terrível. E para pensar, quem é que teve essa revelação da visão do Senhor? Quem foi o apóstolo que viu essas coisas? Mais viu essa clareza? E quem foi o apóstolo que mais se relacionou com o Senhor num lugar de intimidade e reconhecimento de quem Ele era? João. Você entende? O lugar de intimidade com o Senhor e temor de quem Ele é nos traz a revelação verdadeira do Pai. Ele se relacionou com Cristo a partir desse lugar de obediência e de dedicação intensa, estando com Ele até mesmo no lugar que iria levar Ele a fio da espada, estando diante da cruz, ao lado das duas Marias. Isso fez com que ele tivesse a visão mais clara da revelação de Deus. A palavra diz, o livro de Apocalipse significa a revelação de João. Então é ele que, quando tem a revelação do anjo, ele vê o Senhor vindo com os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, a sua espada incendiada na sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É ele que tem essa visão. Partiu de um lugar de intimidade e reconhecimento de quem ele era. E há um cuidado que nós precisaremos ter diante disso, nessa caminhada com o Senhor, porque muitas vezes achamos que conhecemos a Ele, mas nós estamos falando, por exemplo, de João, íntimo do Pai,
A palavra diz que Pedro, Tiago e João, eles tinham um lugar de intimidade, eles viam algo que muitas vezes os outros discípulos não viam, mas até mesmo Pedro, alguém que era convicto ali, que foi um apóstolo fundamental da igreja, na igreja primitiva, após o derramar do Espírito, mas é o mesmo que falei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele reconhece. Só que antes da crucificação, o próprio Cristo fala assim, antes de eu morrer, do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ainda não havia crescido esse nível de temor no próprio Pedro, que o Espírito gerou depois. Você entende? E muitas vezes nós achamos que conhecemos o Senhor, reconhecemos o Cristo, sabemos quem Ele é, dizemos que nós o amamos, assim como Jesus, Ele vira para Pedro e fala assim, se você me ama, apacenta minhas ovelhas. E essa resposta de amor não foi de um lugar de tamanho temor ainda. E fazendo esse paralelo, João, ele tem esse lugar de fidelidade, reconhecimento, ao ponto de ver a visão que ninguém mais viu. Então, quando nós olhamos, a Bíblia, ela liga constantemente o temor, não a esse lugar de medo, mas a um lugar de vida, de proteção, de segurança. Porque o temor do Senhor é justamente reconhecendo a sua santidade, a sua grandeza, um lugar de proteção para nós, um lugar de segurança para nós, um lugar onde, se nós permanecermos com fidelidade a esse lugar, o que nos reserva é um lugar de vida, vida eterna com Ele. Salmo 111, 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ou seja, todos aqueles que cumprem aquilo que o temor do Senhor nos ensina a cumprir, os seus mandamentos, o seu coração, tem bom senso, tem uma conduta de vida, de obediência, aprovada pelo Senhor. Provérbios 14, 26 diz, quem teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Gente, eu vou ler de novo esse aqui, porque esse versículo é muito importante para nós no tempo que nós estamos vivendo. Nesse tempo de crise, nesse tempo que nós tememos tantas coisas, tememos as notícias ruins, tememos as notícias da economia abalada, do governo abalado, de tudo abalado, tememos pela nossa casa, mas Provérbios 14, 26 diz, quem teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Quem teme o Senhor não tem que ter medo de mais nada. A palavra já disse, Ele remove de mim todos os meus temores. Temam o Senhor, pois Ele se acampa no meio dos que o temem, os livra. Provai e vede que Ele é bom. Esse é o lugar que nós precisamos permanecer. Esse é o temor que nós precisamos ter. As notícias ruins vêm, os abalos estão vindo, crescendo a cada dia, piorando a cada dia, mas temam o Senhor, pois uma fortaleza segura para nós e para os nossos filhos está declarada na palavra dEle. Não sou eu que estou te falando, não é uma frase de efeito, isso é a Bíblia, é a verdade declarada sobre o Senhor. É uma promessa. Nós não precisamos temer mal algum. Somente temam o Senhor. E isso vai nos custar tudo. Eu sempre falei aqui nas minhas ministrações aqui algo que me marca muito. Porque vai nos custar tudo. A vida de obediência custa. Ela é cara. Porque ela foi construída a partir de um preço de sangue. Se aquele que obedeceu ao Pai, o Deus em carne, tabernaculando entre os homens, o Filho de Deus em cruz, morrendo por nós, isso não pode ser visto por nós como algo que não custa, cara. E o temor do Senhor nos leva a esse lugar. Ele é o que nos baliza e nos faz sempre voltar a esse lugar. Aqui nós vemos algo profundo.
Porque o temor do Senhor, ele não aprisiona, ele protege. O temor do Senhor, ele só te faz prisioneiro de uma coisa: um escravo de amor. Só. Alguém que está com a orelha furada, alguém que está marcado por Ele, alguém que quer de fato estar com Ele, obedecendo tudo aquilo que Ele fala por amor. Porque esse temor protege. Ele cria um ambiente espiritual seguro para o povo de Deus, um ambiente que nos faz andar pela sua verdade e não pelos caminhos que o nosso coração leva. Leonard de Ravenhill, como eu amo citar, alguém que sempre falou coisas muito fortes desde a sua época. Quando você lê o livro, um dos livros mais comuns dele, que é Porque Tarda o Pleno Avivamento, você vê que o livro ele nunca perde o seu impacto, passa geração após geração, traz verdades muito fortes, porque de fato é a interpretação da Bíblia. E ele fala uma coisa muito interessante: a igreja hoje tem muitos que amam Deus, mas poucos que o temem. E isso é uma verdade. Sem temor, o cristianismo ele vira apenas uma cultura religiosa. Ele vira uma paixão que a gente só está sendo levado pelo que a gente vê, pelo que a gente sente. Muitas vezes a gente é como um bando de casal apaixonado que está se relacionando com o Senhor somente pelo que a gente está vendo, está sentindo diante de um culto, de um ambiente, de um louvor, de uma palavra, pelos atributos do Senhor que a gente conhece. A gente é movido muito por essa paixão e esquece do temor, que vai nos balizar nesse lugar de obediência. E aí a gente acha que vive uma vida de relacionamento profundo, que eu amo ao Senhor, eu sou apaixonado por Ele, mas muitas vezes não reconheço a sua santidade. Lembram de algum discípulo assim, que falava que o amava, mas que o traiu com um beijo? Judas. Talvez um discípulo ali que fez grandes declarações de amor. Muitos historiadores declaram que o Evangelho segundo Judas ali, que não entra no cânon bíblico, ele era uma declaração de amor profunda dele pelo mestre, mas essa paixão maquiou tanto um sentimento que ainda não existia, que ele não reconhecia o verdadeiro Cristo, aquele que declara o Pai, e que a sua santidade não poderia ser ferida, e fez com que o seu caminho levasse para um caminho de morte. E talvez o mais trágico seria caminharmos com o Senhor, achando que o amamos, e ouvir dele: cara, com um beijo me traíste. Pesado, né? Porque vai ser assim para muitos. A palavra diz que no fim, muitos ouvirão: vinde, benditos de meu Pai. E outros vão falar: ei, apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque o temor do Senhor, ele se distingue entre um amor amor verdadeiro e uma familiaridade irreverente. Que a Bíblia nos ensina que nós podemos amar a Deus, sim, sem perder a reverência. Hoje existe um perigo muito grande, que é transformar Deus apenas em um companheiro sentimental. Alguém que satisfaz as nossas vontades, as nossas dores, tem sempre uma resposta para a gente. Parece que a gente usa Cristo como uma ferramenta que vem ali para auxiliar as nossas ansiedades, as nossas lutas, sendo que a Bíblia não está escrito um evangelho para o pastor Gui, para o Everton, para o Marcos, para o Vitor. Não é sobre nós, é sobre o Cristo que está escrito aqui. Aqui eu não tenho que ler procurando uma resposta para justificar a minha vida, mas para fazer com que a minha vida seja algo que está justificado pelo Cristo. Você entende? E esse tem sido um erro nosso, que a gente quer orar
quer conversar com o Senhor somente para que as respostas venham para a nossa vida, sendo que Ele está procurando em nós uma resposta para a sua palavra, para aquilo que Ele já declarou sobre a sua igreja, sobre o seu corpo, tomando as verdades que Ele já falou sobre nós e nós não tomamos, porque esperamos dEle uma resposta para aquilo que nós desejamos. Nada do que eu estou falando aqui não está batendo em mim, tá? Vocês não estão ouvindo alguém de um lugar distante. É para nós. Não existe ninguém perfeito, nem super-homem, nós juntos por ti. Nós somos todos filhos aqui, irmãos que necessitam da glória do Senhor todos os dias. E muitas vezes nós andamos. Quando nós menos esperamos, nós estamos voltando a pescar. Nós estamos amando as coisas do mundo, nós estamos fazendo a vida andar conforme o nosso pensamento. Mas Ele continua no trono. É santo. A sua vinda está próxima. E Ele está à procura daqueles que estão apressando a sua vinda. Por isso que eu falei que eu queria muito te convocar durante toda a palavra a olhar para si. Falando, Pai, eu preciso. Olha para si. Deixa eu te falar, principalmente você que é antigo de igreja. Você que talvez esteja com a gente aqui há um tempão. Olha para si. Alguém que eu tenho profunda paixão, eu olho para o Senhor como esse alguém que eu amo, mas ainda não reconheço a sua majestade santa. Engraçado que quando nós olhamos para a vida de Sansão, olhamos para um nazireu que nasceu consagrado ao Senhor, uma representação ali da primeira ordem, vamos dizer assim, do nazireado, alguém que viveu para que a sua vida glorificasse o nome de Deus, mas que, se você for vendo, ele vai perdendo o temor do Senhor ao longo da sua missão ali. E muita gente olha e fala assim, mas ele pecou quando se relacionou à imoralidade, quando ele desejou. Não. Ele peca quando ele passa a olhar para o Senhor como se fosse um servo dele. Quando ele fala assim, não é possível que eu vou matar esse exército inteiro, você não vai me dar um copo d'água, eu vou morrer de sede. Indagando com o próprio Senhor, diante de um lugar de arrogância. Me fala, quem age assim com o próprio Deus, tem noção da sua santidade? Não, cara. Perdeu o temor. O peso do seu cabelo já tinha saído ali. Mesmo com ele físico. Já tinha perdido aquele peso nos seus ombros. E nossa caminhada é igual. Porque se tem algum revés na nossa vida, se está mais apertado, a gente já olha para Deus, não é possível, eu estou na igreja todo domingo, e estou passando por isso, estou passando pela prova. Vai passar pela prova dando glória a Deus. Eu tive que fazer essa, não podia perder essa chance. Que é a verdade. E é difícil, é por isso que no começo eu falei assim, é um caminho mais fácil. E a gente sabe que não é fácil, mas que nos leva à vida. É diferente. Ele não chamou para ser fácil. Ele não nos disse que ia ser fácil. Ele disse que a gente ia andar no vale da sombra da morte e não temeria mal algum. Isso ele disse. Ele disse que a gente caminharia no deserto, ele nos sustentaria no meio do deserto. Isso ele disse. Ele disse que a gente entraria na cova dos leões e ali a gente não precisava temer, porque até a boca do leão ele fecha. É isso que ele faz. Ele protege, ele cuida. Ele faz o impossível nas situações mais adversas. Saul dizia que amava o Senhor, mas sempre fazia segundo a sua própria vontade as suas ações. Salomão, tão sábio, mas que foi perdendo o seu coração.
Isso porque nós perdemos o temor ao longo da caminhada, se nós não vigiarmos. Então talvez uma das formas mais importantes da gente caminhar com Deus é todos os dias, relembrar em nossas orações, em nossas vidas, lendo a verdade, a palavra, para relembrar para nós mesmos, quem Ele é, Deus que é santo. Por isso que quando Ele ensina a oração aos seus discípulos, Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. 2 Coríntios 7:1 diz assim: purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, e o espírito aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O amor, ele nos aproxima de Deus. O temor é o que nos mantém alinhado com a santidade dele. O amor, ele nos faz correr em direção a Ele, apaixonados. É o que nos faz olhar para Ele e nossos olhos ficarem cheios de lágrimas, ansiando para ver a sua face, a sua glória. Esse é o caminho do amor. Mas o temor nos mantém alinhados com a sua santidade. Opa, isso aqui eu não posso fazer. Outros podem, eu não. Isso aqui eu não posso caminhar. Não é assim que Ele caminha. Ele não tem prazer nisso. Ele não deseja isso. Não é assim que o Cristo age. O temor do Senhor nos baliza nesse lugar. Está fazendo sentido, irmãos? Um teólogo chamado A.W. Tozer, um grande escritor, ele diz assim: quando o homem perde o senso da majestade de Deus, a adoração se torna superficial. Quando o homem ele perde o senso da glória do Senhor, da majestade de Deus, de quem Ele é, você está adorando o quê? Você entende? A gente muitas vezes cai nesse erro. E aí muitas vezes, eu vou falar, gente, para nós aqui, tirando o lado dos líderes de adoração, porque muitas vezes a gente olha para quem está liderando a adoração aqui, incumbindo eles de entender a majestade, a santidade de Deus, sendo que muitas vezes a gente está aqui do outro lado, com as nossas bocas fechadas, os nossos braços baixos, levando esse momento como um momento qualquer. Deixa eu te falar, na arca, no lugar da presença, quando Ele instituiu um lugar de adoração, todos estavam ao redor da presença cantando e declarando que Ele era a verdade do Senhor. Deixa eu te falar, o momento da palavra é um dos momentos que nós estamos ouvindo a verdade do Senhor, que Ele está falando ao nosso coração, mas o único momento exclusivo para o Senhor é o momento da adoração e do louvor aqui. E esse momento, nós chegamos atrasados, nós não valorizamos a forma certa e achamos que podemos nos portar de qualquer jeito diante dele. Isso nós precisamos olhar e mudar isso urgentemente. Ah, pastor, mas você acha que faz diferença eu levantar o meu braço? Entenda uma coisa, quando o Senhor fala a Moisés: ei, erga os seus braços, que enquanto o seu braço estiver erguido, o povo irá prevalecer. Quando os braços dele caíam, o exército dominava o povo de Deus. Então nós precisamos erguer os nossos braços, erguer a nossa vida em adoração ao Senhor, erguendo o nosso louvor. E não importa se você canta afinado ou não, meu irmão, se você lembra da letra, segue aqui, mas louva Ele de todo o coração. Sim. Levanta incenso ao Senhor, cara. Levanta incenso a Ele. É impossível reconhecer o Deus que é santo, majestoso, cantar para Ele: só Tu és santo, se eu estou olhando para esse momento como um momento qualquer. Não pode, não faz sentido. E eu fico imaginando Ele do seu trono, olhando para nós, esperando esse momento e falando: deixa eu ver o que os meus filhos estão declarando sobre mim. E nós não conseguimos declarar: Pai, eu te amo, Tu és santo, Tu és bondoso, Tu és glorioso. O temor do Senhor modifica a nossa forma de adorar a Ele, transforma a nossa adoração, porque nós reconhecemos de quem nós estamos diante. Aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. Isso.
Aprenda a exercitar isso. Mesmo que você não saiba, o que você esteja passando por um momento difícil, não importa, a circunstância não pode moldar a sua adoração a Ele. Fala para Ele, declara a Ele. Se um dia nos faltar os instrumentos, nós não estaremos reféns para fazer a nossa adoração. Se um dia nós estivermos impedidos de tocar o nosso violão, a nossa boca ela permanecerá pronta para declarar a sua verdade, as nossas mãos para bater as palmas que Ele merece. Jesus, Jesus, cresça em nós nesse temor. Você pode estar falando, pastor, mas não sei nem o que falar. Só fecha o olho e fala que Ele é santo, cara. Já basta. Fala santo, santo, santo é o Senhor. Só fala isso. Sabe por quê? Na sala do trono dele, essa é a declaração. Essa é a declaração na sala do trono. Só segue o fluxo do céu. Só fala aqui que Ele é santo. Vamos. Cara, se num momento como esse de adoração, você não consegue declarar, nem mesmo que Ele é santo, sem medo de errar, pode ter sua certeza que você ainda não teme ao Senhor e precisa crescer nisso. Ele está aqui para reajustar. Vamos. E Ele vai nos ensinando a reconhecer a sua santidade, a adorar Ele, nem que seja com gemidos inexprimíveis. Momentos em que estamos em talvez grande dor e só conseguimos ali balbuciar algo. Mas estamos crescendo nesse ambiente de temor. E isso precisa ser uma verdade em nós, que nos renova,
porque nos leva para o centro de tudo, sabe? Quando realinha, nos coloca no lugar que a gente saiu, não deveria ter saído. Tira a gente só do lugar de saudade e faz a gente voltar pro braço. Se a gente crescer em temor de novo, gente. Irmãos, deixa eu falar algo de verdade. Se nós crescermos verdadeiramente em temor do Senhor, nós veremos em reuniões de domingo coisas ainda maiores do que vimos em 2023. Nós veremos nas ruas, nos evangelismos de Jesus Vive, nós veremos coisas ainda maiores que vimos em 2023. Nós veremos isso nos nossos grupos de convívio, porque se juntará um grupo daqueles que temem o Senhor, de repente a casa toda vai ser cheia da glória de Deus. Nós veremos os nossos trabalhos sendo impactados. Nós veremos as nossas famílias sendo marcadas. Se nós crescermos verdadeiramente nesse lugar, aquele que prometeu virá e nos marcará novamente. Isso é a palavra dele. Não é um achismo. Por isso que muitas batalhas estão vindo para tentar tirar a gente desse lugar, sabe? Tantos ataques tentando desanimar. Mas o inimigo é derrotado hoje pela autoridade do santo nome do Senhor. Porque aquele que é santo, ele está nos levando a entender novamente a sua santidade, esse lugar. Eu oro para que nessa noite cabelos voltem a crescer aqui, cabelos espirituais voltem a crescer aqui, que lugares de profundidade a gente volte a alcançar aqui. Voltemos ao Senhor. E a palavra ela é muito clara que esse lugar de temor, ele nos afasta do pecado. Ele nos afasta dessa vida de iniquidade. Por quê? Provérbios 16:6 diz: pela misericórdia e pela verdade se expia o pecado. Pelo temor do Senhor o homem evita o mal. Pelo temor do Senhor nós escolhemos não pecar. Eu ouvi quinta-feira aqui de um irmão precioso, novo convertido, dizendo algo assim: antes eu pecava sem preocupação, agora quando eu penso, eu lembro que os olhos do Senhor estão sobre mim e eu não consigo mais pecar. Isso é temor. Isso é temor. O amor é o que está fazendo ele correr toda semana vindo para cá, ansiando pela presença. Mas o temor está fazendo com que ele não viva mais da maneira que vivia. Provérbios 14:2 diz: quem anda na retidão teme o Senhor, mas quem segue caminhos tortuosos o despreza. Se nós escolhemos viver uma vida de pecado, permanecemos vivendo assim, nós estamos escolhendo literalmente desprezar o Senhor e viver num caminho tortuoso. Ou seja, temor do Senhor, ele não é e não pode ser apenas um sentimento, mas ele é o princípio moral que orienta as nossas decisões. Esse é o temor do Senhor. É por isso que a igreja, quando nós falamos aqui que ela perdeu o temor, é porque a igreja do Senhor, ela deveria ser a verdadeira guardiã da moral, não se envolvendo com tamanhas crises, tamanhas fraudes, pecados, manipulações, sujeira, escândalos. Por que perde o temor? Porque passa a agir segundo o coração de homem,
seus anseios, seu desejo, parece que funciona, porque parece que está sendo movido somente pela paixão. Tudo tem que estar muito bonito, porque é pela emoção, é pelo sentimento, mas não tem mais temor de enxergar a santidade de Deus e falar, cara, esse ambiente aqui está tudo contra o Senhor, quando está tudo desalinhado, e não olha mais dessa forma, e aí se envolve em escândalos, é exposto. Charles Finney dizia, quando o temor de Deus cai sobre uma comunidade, o pecado deixa de ser tolerado. Um homem que vivia para pregar o Evangelho, quando o temor de Deus ele vem sobre uma comunidade, não é possível mais tolerar o pecado. Vocês se lembram, gente, como que era o ambiente aqui em 2023? A gente olhava para mínimas coisas e falava, cara, isso não pode mais na minha vida. Eu lembro de testemunhos ali que pareciam, cara, que hoje talvez olharíamos como coisas bobas, mas antes era algo que feria completamente a nossa santidade. E é o que eu falo, é hora de retornar ao temor do Senhor, é hora de retornar a esse lugar, e eu creio que o Senhor está nos levando a isso. Nós começamos a entender ainda mais como ser um intercessor aqui, durante as semanas, nós estamos reaprendendo cada vez mais a viver como um só corpo, alinhando os nossos corações uns aos outros. Mas sabe, é necessário reparação, é necessário arrependimento contra o pecado, arrependimento de como nós estamos tratando nossos irmãos, nossas famílias, nossos cônjuges, nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos. Passamos a agir diferente daquilo que acreditávamos ser o certo, que fomos perdendo esse temor, porque o temor ele gera vida, segurança e honra. Olha como é que a Bíblia ela se associa. Ela associa o temor do Senhor a bênçãos espirituais. Provérbios 19, 23 diz, o temor no Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Por quê? Porque quando a gente teme o Senhor, a gente anda por um caminho de luz, praticando a obediência. Lembra do domingo passado, quando meu pai falava de Brother Lawrence, né, irmão Lourenço, praticando a presença de Deus, um monge, que ele começa a escrever sobre uma vida de prática da presença de Deus, como algo, sendo uma disciplina espiritual. Irmão Lawrence, ele olhava para aquilo ali e falava, cara, meu relacionamento com a presença não pode ser uma vida sem protocolo, eu preciso que isso vire minha disciplina. E ele começa a relatar essa vida de disciplina, porque ele temia ao Senhor e reconhecia sua santidade. Eu confesso a você, domingo passado, quando meu pai ministrava essa palavra, eu olhava para muitos irmãos aqui, eu falava, cara, não estão entendendo, porque perderam o temor. E quando a gente resgata o temor do Senhor, praticar a presença de Deus passa a ser uma disciplina espiritual, em que todos os dias nós fazemos questão de entregar o melhor do nosso coração a Ele, viver uma vida que cultiva esse ambiente da presença. Provérbios 22, 4 diz, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Estou te falando teoria da prosperidade não aqui, teologia da prosperidade, isso é a palavra de Deus. Tudo aquilo que você precisa, Ele quer fazer. Mateus não fala isso, buscai o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas, tudo aquilo que você precisa comer, precisa vestir, precisa para viver. E Salmo 128, 1 diz assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Tem um livro de John Piper, que antes ele era chamado de Teologia da Alegria, eu sei que ele mudou o nome, Em Busca de Deus, verdade, ele mudou o nome para Em Busca de Deus justamente porque poucas pessoas entenderam o que significava aquela proposta do Teologia da Alegria,
Porque ele falava muito, ó, o temor de Deus é o tremor de alegria diante da sua grandeza. Quando nós tememos ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, Ele não está nos chamando para uma vida triste e angustiada, mas para tremer em alegria. Como a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. John Piper sempre cultiva esse ensinamento nesse livro, nos mostrando como nos relacionar com o Pai a partir desse lugar de temor e de reconhecimento. Você já leu esse livro, Igor? De reconhecimento de quem Ele é, da grandeza de Deus. E algo interessante é que João Batista, ele reconhece Jesus com temor, e ele mostra isso em todo momento. Quando João encontra Jesus, ele reage com profunda reverência. E Mateus 3,14 diz que ele fala: ei, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque ele reconhecia quem era. João, ele percebe de quem ele estava diante. Quando ele aponta para o Cristo, no meio do povo, ele fala assim: esse aí é aquele que eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele fala daquele que o batismo dele viria como batismo de fogo, viria como o sabão do lavandeiro, e fogo do ourives, alguém que tem poder para dissipar as trevas, dissipar aquilo que está morto, para purificar, separando ali as coisas. E o problema é que muitas das vezes na caminhada, nós estamos como discípulos de João. Por que eu estou falando isso? Porque os discípulos de João, eles entendiam sobre arrependimento, eles amavam a promessa, mas eles não tinham reconhecimento ainda do Cristo e do Pai. Quando em Atos 19, Paulo ele chega para aqueles homens, ele fala assim: ei, em Éfeso, vocês receberam o Espírito? Eles falaram: não, nós fomos batizados pelo batismo de João. E muitas vezes nós estamos dessa mesma forma. Somos cheios de arrependimento, reconhecemos que precisamos agir corretamente, mas não temos a clareza e o temor do Senhor, a qual o Espírito hoje pode gerar em nós. É por isso que necessitamos estar cheios do Espírito. João não tratava Jesus com casualidade, reconhecia a santidade e a autoridade do Messias. Era um reconhecimento tão grande que quando Jesus é batizado, o que acontece, gente? Céus se abrem e a voz do Pai diz: esse é o meu Filho amado, quem tem prazer. Cara, quem não consegue temer algo assim, tem algo errado. Reconhecer quem Ele é muda toda a nossa postura. Eu já estou caminhando para o fim. Mas o temor do Senhor, irmãos, a gente está batendo nessa tecla aqui hoje, é justamente porque Ele protege o corpo de Cristo. Ele nos guarda de não errarmos pelo nosso orgulho. Ele nos guarda de nós mesmos, do nosso eu, das nossas vontades, dos caminhos que nós achamos que é certo. A igreja primitiva, ela crescia nesses dois ambientes espirituais, de amor e temor. Eles sabiam distinguir as coisas. E a gente pode ver muito claro a separação disso quando a gente vê um casal que tinha o amor, mas não tinha o temor. Como foi a oferta de Ananias e Safira? Foi uma oferta de quem realmente reconhecia a santidade de Deus e a sua palavra. Essa falta de temor fez com que eles fossem fulminados. Mas a palavra diz que após eles serem mortos e os jovens tirarem o corpo deles do meio do povo, todos foram cheios de temor e o Espírito de Deus caiu sobre eles mais uma vez. Então era um ambiente de muito temor e reconhecimento do Senhor. E o grande problema para nós, que nós precisamos olhar como igreja, é porque antes de Ananias e Safira ofertarem, alguém ofertou. E esse alguém era quem? Barnabé. Barnabé, que eleva o padrão de temor do Senhor, de santidade, entregando tudo,
vivendo uma vida íntegra para o Senhor, e todas as vezes que nós estamos num lugar em que alguém eleva o sarrafo, se nós não nos comprometermos da mesma forma em temor, essa régua é a mesma que vai nos medir e nos colocar em prova. Assim como a palavra diz: pesado fostes na balança e achado em falta. Ele está medindo e pesando o seu povo nesses dias. Atos 10:35 diz: Deus aceita de toda a nação aquele que o teme e faz o que é justo. O temor, ele preserva a igreja de pecado tolerado, orgulho espiritual e banalização da presença de Deus. É o temor que não nos permite cair nesse lugar. O temor a Deus é o que nos livra de cair num lugar de tolerar o pecado, de viver em orgulho espiritual e banalização da presença de Deus. Porque quando nós tememos a Ele e reconhecemos a sua santidade, nós nos afastamos de uma vida de pecado. Quando tememos Ele, reconhecemos que Ele é o majestoso Rei, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, e nós somos dignos de misericórdia, necessitamos da sua graça, somos livrados do orgulho, e não permitimos que a nossa arrogância cresça, achando que nós somos de alguma forma o centro do mundo, o centro da palavra, o centro do coração de Deus. Isso é a nada. E quando nós reconhecemos verdadeiramente quem Ele é impossível, diante da sua presença, nós agirmos de qualquer jeito, banalizarmos esse ambiente. É por isso que quando a gente olha para um ambiente em que nós não estamos conseguindo fluir, talvez na adoração na qual Ele merece, num ambiente em que Ele se revela, precisamos olhar para nós e falar: calma, nós precisamos voltar ao lugar de temor do Senhor, porque não estamos cultivando esse ambiente da presença da maneira que Ele é digno. Isso talvez precise ser um chacoalhão na gente que é velho de igreja, mas também um incentivo a você que chegou agora, que é mais novo na fé, que está aprendendo, que muitas vezes vai chegar aqui e não vai conhecer uma música, vai olhar para esse ambiente e falar assim: tá, como é que eu faço agora? Na dúvida, meu amigo, fecha o olho e segue o rio, declara a santidade dele, aprenda a se relacionar com Ele com as suas palavras. Só diga para Ele: Pai, eu só sei que eu preciso de Ti, eu só sei que eu estou aqui quebrado, eu sou falho, cheguei aqui cheio de ferida, mas eu preciso de Ti, porque me falaram que o Senhor é santo, o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso. Só vai nesse fluxo, irmão, que Ele vai se revelando, isso eu te garanto. Só vai falando: Pai, se Tu és esse Deus santo mesmo, como eles estão falando, vai me mostrando aí, porque eu ainda não Te conheço, só Te conheço de ouvir falar. E vai, se joga na presença dEle, não tenha medo, não tenha medo. Martin Lloyd Jones, um teólogo incrível, ele fala: a primeira reação do homem diante da santidade de Deus é a reverência. Quando o homem ele se encontra com a santidade de Deus, a primeira reação precisa ser a reverência, senão nós não tivemos esse encontro. Caminhando para o fim, o que acontece quando nós perdemos o temor do Senhor? Esse precisa ser o nosso maior medo, funcionar sem o temor, e é possível. Muitos lugares se acostumaram a funcionar sem o temor do Senhor. Isso nós vemos claro nas cartas às 7 igrejas, quando vemos alertas, quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, e o anjo do Senhor ele diz assim: ei, vocês acham que vocês são poderosos, vocês acham que vocês são grandes, vocês são soberbos, vocês acham ricos, mas são pobres, miseráveis, são mornos, me dá vontade de vomitar, é literalmente o que o texto está falando. A fonte que jorrava sobre a cidade de Laodiceia era um aqueduto romano,
E era literal um lugar que tinha água morna. Eles estavam literalmente como alguém que bebia de uma fonte que não era o próprio Senhor, que era contra o próprio Deus. E ele fala: se arrependam. E ainda faz um convite, fala: ei, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, gente, se ele está do lado de fora batendo a porta, quem é que estava lá dentro? Era um cultivar do eu, da carne. Era só comunhão ali com irmãos. Um ambiente onde não tinha presença. E a palavra está nos mostrando desde aquela época que sim, uma igreja pode funcionar sem a presença de Deus. E muitas vezes ela faz um estardalhaço visual, porque ela pratica a emoção. Ela vive para que você fique atraído pelo seu olhar, pelo seu sentimento, pelo seu ego, seu ventre. Começa a te alimentar diante disso. E ele fala assim: mas peraí, se eu bater nessa porta, alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele não despreza nem mesmo a igreja de Laodiceia. A gente olha para a igreja de Laodiceia como se ela tivesse sido desprezada, mas ele no final ele fala assim: se você abrir, eu vou entrar. O que ele está dizendo é: eu posso mudar tudo, Laodiceia, basta você me deixar entrar. Da mesma forma é terrível para Éfeso, um lugar que era o centro ali do partilhar do evangelho, um epicentro que aconteceu a formação de grandes teólogos ali, em que o apóstolo Paulo gastou sua vida, mas que se achava tão arrogante, que conhecia a palavra, combatia o falso profético, falso apostólico, nicolaíta, Jezabel, tudo. Mas a palavra diz: vocês perderam o primeiro amor, cara. Voltem às primeiras obras, porque senão eu vou apagar o candeeiro. E o candeeiro apagado, uma igreja sem luz, ela não serve para nada. Uma igreja sem a presença não serve para nada. É só um CNPJ aberto. Um candeeiro sem iluminar, ele não serve. Ele é descartável. Quando o temor desaparece, a Bíblia mostra essas consequências graves. Paulo, ele alerta em Romanos 11:20, ele fala: não se orgulhe, mas tema. Sem temor surgem orgulho espiritual, banalização da graça. A gente passa a viver achando que tudo é graça, e permitimos que muitas vezes uma vida de pecado entre, porque a gente foi salvo pela graça de Deus, está garantido essa vida. Começa a criar relativização do pecado. E Eclesiastes 12:13 vai dizer assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Senão a gente perde o caminho, perde a presença. Assim como essas igrejas que perderam esse lugar. Jonathan Edwards, ele dizia: a verdadeira religião, ela envolve afetos santos, entre eles o temor reverente diante de Deus. Um pregador que vivia pela pregação do avivamento, mas que entendia que só poderíamos viver uma grande manifestação da presença de Deus quando reconhecêssemos quem Ele é, a sua santidade, no temor do Senhor. É por isso que os grandes avivalistas como Jonathan Edwards, Charles Finney, como George Whitefield, John Knox, todos eles falavam muito sobre santidade, sobre uma vida contra o pecado, falando a ênfase de quem era o Senhor, de quem era o Cristo, de quem era o Deus que é santo, o majestoso Rei. E quando a gente olha na palavra, a declaração sobre nós, 1 Pedro 2,9, quando diz: pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós precisamos entender que Ele está declarando as suas verdades sobre nós como representantes de quem Ele é. Você entende? O sacerdócio real do Senhor, do majestoso Rei.
do Cristo, supremo sacerdote, supremo pastor. E não podemos perder esse lugar. O temor do Senhor, eu quero relembrar uns pontos. Ele é o princípio da sabedoria. Se quer viver de maneira sábia, que construa um lugar, uma casa sobre a rocha, como alguém que constrói um lugar da presença, como alguém que constrói a sua casa, a sua família, sobre a presença de Deus. Tema o Senhor, reconheça a sua santidade. O temor do Senhor protege a igreja e o corpo de Cristo. O temor do Senhor afasta de nós o pecado, através de um reconhecimento pleno de quem Ele é. O temor do Senhor gera vida e segurança. E o temor do Senhor nasce do reconhecimento da santidade de Deus. Sem temor, a fé se torna superficial. Mas deixa eu te falar, quando o povo de Deus, quando a igreja, quando ela redescobre o temor do Senhor, o que vem sobre nós é um ambiente de santidade, em que Ele se revela, Ele partilha a sua realidade, um ambiente de reverência, entendendo quem Ele é, mas sem perder a intimidade de um lugar de família, até porque Betânia era um lugar que temia o Senhor e reconhecia o Cristo, sem perder um ambiente familiar de amizade, de serviço, de devoção e de reconhecimento. Olha para Betânia, cara, ali está o exemplo clássico de um lugar que teme ao Senhor e não perde ali em seu funcionamento o que Ele necessita de nós. Um serviço bem feito, mas a partir de um lugar de devoção, de amizade. Nasce um ambiente de arrependimento que nunca pode cessar. Arrependimento não pode ser um evento de um mover que o Senhor colocou sobre nós, em que nós confessamos os nossos pecados aqui no microfone. Mas arrependimento precisa ser uma prática real para todas as vezes em que nós ferimos a santidade de Deus. Quando cultivamos um ambiente e reconhecemos o temor do Senhor, Ele revela a sua presença e derrama o teu Espírito. Eu quero te convidar nesse momento, primeiro, curvar a sua cabeça. Porque enquanto eu falava, eu via verdadeiramente pessoas sendo feitas de novo aqui. É como se durante a mensagem a gente já visse alguns vasos que estavam rachados, com rachaduras graves. E no momento da palavra, reconhecendo o temor do Senhor, essas vidas permitiam se tornar como barro, por reconhecer que o oleiro está aqui para fazer tudo novo, nos permitindo estar prontos ali, numa nova estrutura, para receber o seu vinho novo, o seu óleo precioso, o seu doce Espírito. Eu via irmãos sendo refeitos aqui hoje. Eu via pessoas tendo um novo começo. Alguns que tiveram vários revés nos últimos meses, que acham que resolveram as coisas, que estão ok, mas que ainda não tiveram esse encontro verdadeiro com o temor do Senhor e com a sua santidade. Eu via claramente irmãos se dobrando a esse Deus que é santo, dizendo: Pai, eu necessito de Ti, faça tudo novo. E eu quero te convidar a orar nesse momento, aí no seu lugar.
Espírito de Deus, vem. Vem, Espírito de Deus, vem, vem. Vem, Espírito de Deus, vem. Olhos sendo abertos, novos corações. Eu acho que uma das melhores formas da gente crescer nesse lugar é quando nós nos rendemos aos pés dele e oramos juntos com outros irmãos. Então eu quero te convidar, você aqui hoje, que quer ser renovado nesse lugar do temor do Senhor, eu te convido a se ajoelhar aqui para a gente orar junto. Ele está aqui para fazer tudo novo. Você que hoje aí no seu lugar está reconhecendo, Senhor, eu ainda não te conheço em toda a sua santidade e sua verdade, eu preciso de mais. Eu te convido a vir aqui à frente, se ajoelhar aqui conosco, para a gente orar por você.